Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando aqui, mais um episódio. E eu quero começar dizendo que hoje o episódio é muito relevante. Gosto muito desse tema, do Recalculando a Rota, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou esperar vocês entrarem aí, vão me dizendo, tá? Se tá tudo certo aí com o áudio, com o vídeo. Bom dia, Jaque. E uma segunda-feira linda, né? O clima aqui tá muito bom, fresquinho, um dia lindo, maravilhoso. Bom dia, Claudete. Vamos lá. Pensei bastante sobre o tema que eu iria trazer hoje, tá? E esse tema, tá? Do Recalculando a Rota, eu trago 2 vezes por ano, pelo menos. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Porque, primeiramente, é o nome da minha mentoria em grupo e é um movimento, gente, que resume muito o que eu faço, que eu ajudo as pessoas, seja dentro da vida, dos negócios, da carreira, da liderança. É sempre a gente estar olhando para um ponto de partida onde nós estamos e a gente pensar diferente, olhar para frente e pensar, tá, como eu vou fazer coisas diferentes para alcançar objetivos maiores, para que eu busque a minha evolução, né, um reposicionamento, entender as coisas de uma maneira diferente. Então hoje o que eu vou explanar para vocês aqui tem muito a ver com essa metodologia, né, que é o meu método de trabalho. Em tudo que eu faço, um olhar novo sobre as coisas, né, e pensando maneiras da gente conseguir avançar, né? Ter resultados melhores, enfim, se sentir melhor, ter mais satisfação na vida, buscar algo que nos leve a uma vida com mais plenitude. Então esse tema aqui, gente, tem o meu coração, eu gosto muito de falar sobre isso porque pra mim, eu comento muito isso nas aulas mesmo da mentoria, né? Isso é pra mim uma mentalidade, tá? Recalculando a Rota se tornou uma mentalidade pra mim. Porque isso é um movimento, gente, que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, tá? Todos os dias. Gente, para e pensa, eu sempre olho para a vida e eu penso assim, poxa, acordei hoje, eu tenho um dia inteiro para mim viver e eu quero fazer coisas diferentes, né? Eu sou um pouquinho assim, acho que incansável em mudar as coisas, em melhorar, em lapidar, em ajustar. Então, todo dia eu faço isso, tá? E esse pouquinho que daqui um pouco por dia é feito é o que torna a nossa vida muito mais significativa, muito mais alinhada com o nosso propósito de vida, com muito mais resultados práticos, né, e objetivos daquilo que tem valor para nós. Então, para mim, de fato, isso aqui é uma mentalidade, é o que eu venho sempre passando em todos os lugares onde eu estou. E hoje quero muito falar sobre isso para que vocês entendam alguns pilares, tá? Dessa metodologia, que é bem importante, tá? Para vocês perceberem, observarem na vida de vocês se isso tem sido um movimento constante ou não, se vocês têm que colocar em prática aí, tá? Então, é dentro disso que eu vou falar para vocês. E sabe qual é o pilar principal dessa metodologia, gente? O ponto principal é clareza. Quando nós temos clareza sobre algo, e isso tem muito a ver com o que eu falo aqui nas lives da Segunda com Propósito, que o meu primeiro objetivo é trazer consciência. E, gente, trazer consciência é trazer as coisas à luz. É a gente ver de uma maneira muito clara, muito nítida, algo que daqui a um pouco a gente não tá percebendo e que se a gente olhar para isso, a gente acha formas de mudança, de ações diferentes para que a gente tenha, de fato, uma mudança significativa e real na nossa vida. Então, o primeiro princípio, tá? O primeiro pilar dessa mentoria é justamente a clareza, né? Então, eu trago dentro dela vários temas que eu quero agora colocar alguns aqui para vocês em reflexão, porque a gente vive num ponto cego, tá? Entendam que, inclusive, eu que tô aqui falando e tô buscando sempre melhorias, eu tenho os pontos cegos na minha vida, tá? Tem coisas que ainda eu não me dei conta, porque eu tô buscando algo, então as coisas vão se revelando. Sempre digo isso. A vida se revela muito, tá? Na medida em que a gente caminha. Eu sempre digo que se a gente dá um passo, tá? As oportunidades acontecem. A gente precisa ocupar aqueles lugares que a gente quer viver. A gente precisa entrar, tá?
nos ambientes em que a gente quer fazer parte. A gente precisa dar esse passo. E às vezes para isso a gente precisa de muita clareza. E sabe qual é o primeiro ponto aqui de clareza que eu quero trazer para vocês? É o quanto o autoconhecimento, gente, ele é importante, tá? Pode parecer clichê, pode parecer mais uma vez falando assim, sobre a mesma coisa, e gente, entendo. Nós perdemos o jogo, tá? Nas coisas mais simples. A gente tá perdendo o jogo no óbvio. A gente não tá fazendo o simples e básico que precisa ser feito para que a gente chegue em lugares que a gente quer, que a gente almeja, que são satisfatórios para nós. Tudo, gente, tá num pequenininho passo, tá? Que a gente dá. Então, eu trago muito isso dessa questão de uma necessidade de desconstruir uma ilusão, gente, de que é algo grandioso que a gente vai fazer que vai mudar a nossa realidade. Não é, tá? E isso é uma desconstrução de uma mentalidade. A gente precisa entender o seguinte, tá? Que são os pequenos passos diários que levam alguém para um lugar maior. Eu tenho um pouquinho, eu digo assim, eu tenho um pouquinho de ranço, né? Com venda, às vezes, de curso de treinamento de mentoria que promete uma transformação do dia para a noite, né? Na vida de uma pessoa, sendo que aquele caminho, né? Que aquele mentor, enfim, que aquele treinador está vendendo, ele viveu por muitos anos para chegar naquilo ali. E é isso que eu quero colocar para vocês, tá? Cada um de nós está num momento de vida, num processo de vida, numa fase de vida, e ninguém está errado, tá? Porque cada um de nós veio de uma história única, cada um de nós esteve numa família que é única, e ali, gente, nós entramos no nosso modo de sobrevivência, né? Dentro daquilo que a gente enfrentou de realidade, a gente achou formas de fazer as coisas ir dando certo. E muitas coisas foram super positivas, mas outras, gente, criaram em nós traumas, crenças, e tudo isso limita muito a nossa forma hoje de agir no dia a dia, nos limita mentalmente, tá? Porque a primeira parte, gente, que nós precisamos trabalhar é a nossa mentalidade, tá? Não tem outro caminho. A gente precisa primeiro ter compreensão das coisas, saber o que a gente quer, para que aí a gente vá fazendo os movimentos que nos levam para esse lugar que a gente busca ocupar, que a gente busca estar. Então, clareza é indispensável. E qual é a primeira clareza? Sobre nós mesmos, tá? Quem somos, por que fazemos o que fazemos, né? Desconstruir uma autoimagem, gente, que às vezes a gente distorce demais. E aí é o primeiro, acho que é um espelho, sabe? O autoconhecimento demanda desse espelho que a gente olha e a gente vê a nossa imagem, e a gente tem que desconstruir, tá? Uma autoimagem às vezes que nos joga para baixo, que nos inferioriza, e isso tudo tá nesse olhar interno que a gente carrega. Então a mentoria tem uma etapa, tá? E eu sempre digo que a primeira parte dela é como se metade dos nossos encontros, que no total são 10, depois eu explico mais ali no final, mas que 5 encontros desses são encontros com nós mesmos, tá? Olho no olho, cara a cara, enfrentando e olhando para as coisas que nós carregamos, para nossa história, para aquilo que precisa, gente, de um novo olhar. Porque se nós não conseguirmos, gente, transformar aquilo que nós carregamos aqui dentro, que conduz todos os nossos passos fora, não adianta a gente criar uma ilusão de que a gente vai ter resultados diferentes. E isso eu digo por experiência própria. Eu fui muito boa em comprar muitos cursos, muitos treinamentos antigamente, e achar que cada um deles eu me desesperava, porque eu pensava que eu deveria estar lá e que eu precisava daquilo. E quando eu chegava lá, eu via que, ok, tem algo que está sendo passado, mas aqui dentro não estou conseguindo trazer para dentro e fazer esse movimento que é preciso. Então, a base toda, tá? Dessa mentoria em grupo, da Recalculando a Rota, ela vem muito, primeiro, de muitas formações que eu fiz, que tem base em relacionamento, que tem base em desenvolvimento humano, que tem base em liderança. E, gente, é muito importante a gente entender que a vivência que a gente tem, e por isso se chama mentoria, ela vem de uma vivência pessoal.
um caminho que a gente encontra e que para nós dá certo e que a gente muda a nossa vida, a gente muda os nossos resultados e isso a gente passa adiante. Então, o que eu trago, gente, o meu método é a minha vivência, foi a minha experiência de vida aplicada aí em centenas de outras pessoas, né, que já passaram pelas minhas mentorias, seja individual, seja em grupo, seja treinamentos de desenvolvimento de liderança. É dentro dessa realidade que eu trago aqui a minha forma de ver e a minha forma de fazer a transformação interna. Ela tem muito essa base, tá? Que vem da mentalidade, que vem sim, tá? Tem princípios de psicanálise, tem princípios espirituais. É um combo de tudo que eu entendi que a vida precisa para a gente ter equilíbrio e a gente estar dentro, alinhado, digamos assim, com aquilo que a gente busca viver. Então, a Recalculando a Rota, eu sempre trazia muito esse exemplo que é como GPS, tá? O que a gente faz num GPS, né? Vamos pegar uma ferramenta, um app aí, o Waze, tá? O que a gente coloca? Um endereço. E ele nos dá diversas rotas para chegar em um único lugar, no mesmo lugar. Algumas levam mais tempo, algumas o caminho é mais tranquilo, algumas nos levam por estradas muito esburacadas, né? Por obstáculos que a gente vê pelo caminho. E a mentoria é isso, ela é um GPS da vida, tá? Ela é um GPS daquilo que vocês buscam desenvolver aí e que vai alinhar o caminho de vocês com os objetivos e as metas. Quem me conhece sabe muito bem, né? Eu trabalho muito com resultado, eu trabalho muito com meta, eu trabalho com muito objetivo. Mas, gente, eu não sou do número, eu não sou aquela coisa estática e focada, gente. Eu não sou da alta performance, eu sou do desenvolvimento. Sim, eu gosto de performance, precisamos ter performance. Mas, gente, eu não acredito que uma pessoa viva sempre em alta performance. Isso é impossível, isso se torna doentio. Então, eu já vou desconstruir algumas coisas aqui, porque às vezes pode ser que algumas pessoas cheguem a mim com essa busca de uma alta performance, de uma cobrança elevada, de um alto nível de execução. Gente, eu não sou dessa linha. Eu respeito as nossas limitações porque nós oscilamos, tá? Nós não conseguimos nos manter sempre em alta e isso é uma realidade. Eu aprendi a olhar para essa realidade com amor e carinho e trazê-la para dentro da minha vida, porque é isso que eu acredito, tá? É desumano, tá? A gente querer introduzir algo em nós em que a gente seja sempre em alta performance. E vou dizer para vocês, eu já ouvi isso de grandes treinadores que trabalham com performance. Então, assim, isso não é uma verdade, tá? E eu acho que ser sincero, ser transparente, trazer clareza sobre o que funciona e não funciona é meu papel aqui. E eu sempre falo muito sobre isso nas minhas mentorias. É muito mais, gente, um caminho mais rápido, um caminho mais curto, ele está sempre relacionado com entender quem somos, aonde queremos chegar e fazer esse ajuste, tá? Esse ajuste para que a gente alinhe as duas coisas, porque a gente está aqui, às vezes caminhando aqui, ou melhor, caminhando aqui, querendo chegar aqui. E a gente precisa fazer esse movimento aqui, ó, das duas coisas caminharem juntas. E às vezes, tá? Às vezes, a gente também tá com os nossos objetivos distorcidos. É até estranho falar isso, né? Como é que alguém vai ter um objetivo distorcido? Sim, porque a gente tem muitos desejos, gente, que a gente olha pro lado e a gente quer se comparar com o outro, tá? E quando a gente se compara, a gente quer às vezes buscar ter o resultado que o outro tem. Só que, gente, aquilo não tem nada a ver com os nossos valores pessoais, aquilo não tem nada a ver com quem nós queremos ser, com o legado que nós queremos deixar, com o propósito de vida que a gente carrega. Estamos todos nós em jornadas individuais, tá? E a gente precisa olhar para dentro de uma maneira única. E aí pode ser que vocês perguntem, tá, mas como é que eu vou fazer isso numa mentoria em grupo? Gente, é impressionante o poder que o grupo tem de nos ajudar a ver quem realmente nós somos, tá? Porque eu sempre falo que eu defendo, assim, os dois tipos de desenvolvimento, o individual e o em grupo. Eu sempre passei por esses dois e busco passando, tá? Minhas escolhas continuam sendo assim, eu mesclo, tá? E as duas coisas são extremamente importantes na nossa vida.
Mas o grupo, gente, ele tem um poder de revelar, porque são vários olhos te vendo e podendo contribuir na tua jornada. Então, assim, a gente contribui muito um na vida do outro e isso vai fazendo com que a gente desconstrua as imagens erradas que a gente carrega e a gente se aproprie acho que com amor e dando valor a quem nós somos, tá? Porque não existe ninguém nesse mundo, tá, que não tenha valor e que não contribui na vida do outro, gente. Isso precisa ser desconstruído, eliminado. A gente tem hoje muita rede social querendo nos mostrar que a gente é inferior aos outros. E isso vem muito de um movimento para querer vender curso, para querer vender aquilo, para querer te colocar numa comunidade, tá? E eu acho isso, gente, eu não gosto disso, sabe? Acho que os movimentos precisam ser verdadeiros, tá? E a gente precisa tirar essas vendas dos olhos. A gente está muito envolvido às vezes nas nossas ansiedades, no anseio, sim, de fazer coisas boas, de sermos melhores, né? De conseguirmos, assim, viver uma maneira que entregue mais aquilo que a gente realmente acredita, tá? Eu sempre lutei muito por isso, assim, de viver a verdade, de viver aquilo que eu acredito, de conseguir estar inserida em coisas que para mim fazem muito sentido. E eu gosto muito disso, eu não sei viver sem isso. Então, para mim, se algo não tem sentido, eu não me conecto, tá? Não é porque aquilo dá dinheiro, não é porque aquilo dá status. Gente, fica vazio. Dentro de mim, assim que funciona, eu creio muito que é isso que acontece dentro de todos os seres humanos. Mas algumas pessoas, às vezes, estão com objetivos, estão tão focadas e às vezes ficam cegas em um objetivo específico que não conseguem mais ver a realidade à sua volta. E esse movimento do Recalculando a Rota, às vezes, é para tirar a gente do automático, tá? Então, assim, ela traz clareza, nos tira desse automático para que a gente consiga reformular, tá? Os passos que a gente quer dar. Que a gente possa pensar e entender de fato quais são os ambientes que a gente quer estar inserido, o que de fato tem valor para mim, aonde eu quero e posso, né, ser melhor, entregar mais, mas com sentido. Tudo que eu faço, gente, tá muito ligado a isso, porque foi a minha maior dor, tá? Eu não gosto de fazer coisas que não me abasteçam. Eu não gosto de estar em lugares em que eu não me sinto pertencente. Eu gosto de fazer parte das coisas, eu gosto de estar envolvida em tudo, tá? Esse é o meu jeito. E isso, gente, fez sentido para muitas pessoas que já passaram pelas minhas mentorias e pelos meus treinamentos. Então, conseguir despertar, tá? Esse olhar interno, tá? Para nós mesmos é o primeiro ponto de um movimento de transformação, eu diria assim. Enquanto a gente não desperta e não acorda, tá, para a vida e para aquilo que realmente tem valor e sentido, dificilmente a gente encontra um caminho em que a gente se firme, tá, e que a gente tenha constância. Muitos anos atrás, quando eu comecei essa minha jornada, eu oscilava demais. Então, tudo que eu olhava, a gente me agradava. Vou tentar colocar aqui para vocês de uma maneira específica. Eu olhava uma determinada carreira, um determinado conhecimento, uma habilidade, e tudo parece que conectava comigo. Pessoas com abordagens totalmente diferentes, né? Eu sentia vontade de conhecer aquilo. Ou seja, eu vivia perdida, porque eu não sabia o que de fato era para mim. Hoje, tá, com clareza, sabendo quem eu sou, o que eu carrego, onde eu quero chegar, fica muito mais fácil de filtrar, gente. E eu não caio mais nos enganos que chegam para mim. Porque a gente tem que lembrar que a gente está inserido ali em hoje muita comunicação de abordagem bem específica para venda, tá? Para consumo. Então, assim, os gatilhos, a maneira como tudo é trazida para a gente comprar na hora e achar que aquilo é a solução da nossa vida. Gente, mudança, tá? Transformação de vida, viver propósito, ter uma vida satisfatória, sentir prazer, assim, de satisfação, plenitude de vida dá trabalho. Eu digo isso na mentoria, gente, fazer a vida dar certo dá trabalho.
Se um método, se algo que chega a vocês, tá, traz muita facilidade, desconfie. Porque transformar a vida dá trabalho. Não é tarefa fácil, a gente tem que querer muito. A gente tem que se dedicar muito para isso. E é todo dia. Por isso que essa mentoria, Recalculando a Rota, ela é uma mentalidade. Porque essa mentalidade de que todos os dias eu posso fazer diferente, eu posso fazer mais e eu posso sim me transformar em algo que eu busco. E essa transformação que eu digo, gente, não é se transformar em algum objetivo longe de nós mesmos, não. Sabe o que eu vejo hoje? A gente trabalha muito mais uma desconstrução, a nossa transformação é praticamente se conectar à nossa essência. Olha que louco. A gente nasce com uma essência, a gente perde ela no caminho, a gente se desconecta, se despedaça e a gente depois tem que refazer isso para que esse processo que a gente entende hoje que transformação, ele é justamente esse encaixe perfeito da maneira como a gente está vivendo com a maneira que a gente é na nossa essência. E esse lugar, gente, é um centro de força muito grande. É impressionante o que acontece quando a gente está totalmente encaixado no nosso centro, tá? Porque ali não tem engano, ali não tem ilusão, ali só tem a nossa própria vida e ali a gente entende e acalma o nosso interior, a nossa ansiedade, porque tudo dá sentido. Porque por mais que às vezes algumas coisas à nossa volta não estejam saindo do jeitinho que a gente gostaria, elas não estão dando errado. Tá tudo colaborando para aquilo que a gente quer, para onde a gente quer chegar. Tudo é aprendizado, gente. Nós precisamos ter muito amor ao aprendizado. Falo muito também sobre isso na mentoria. Então ela vem, gente, para desconstruir essa ideia ilusória, às vezes, que a gente carrega e a gente se reconectar e com base nessa reconexão, a gente buscar posicionamento, autoliderança, que é a segunda etapa da mentoria. A primeira a gente trabalha muito nessa questão do eu, de olhar para dentro, de entender a minha história, de saber onde eu ainda preciso de ajustes, né? E tudo que eu trago, gente, em todas as aulas, tá? Tem tarefas, tem leitura, tem sugestão de livro, de filme. Eu sempre trago algo que vai nos ajudar a potencializar aquele aprendizado e favorecer o nosso processo de mudança, tá? Então, várias coisas que eu fui entendendo durante a minha jornada de desenvolvimento eu trago porque eu sei que elas fazem muita diferença. E a segunda etapa da mentoria, ela vem justamente para nos posicionar, tá? Qual é o novo caminho, como eu me posiciono aqui, como eu falo aqui, como eu devo olhar para isso, como eu devo me portar diante disso. E aí a gente constrói metas, objetivos claros e ações práticas, gente, tá? Para que nós consigamos ir fazendo isso acontecer no nosso dia a dia. Porque esse é o trabalho que nós temos na vida, é o dia a dia. Não se trata só de planejamento. Eu gosto de trabalhar as duas coisas, planejamento futuro sim, mas principalmente, gente, ações diárias. Com o tempo eu percebi o seguinte, vamos ver se faz sentido para vocês. Às vezes quem dá pequenos passos diários chega mais longe do que quem tem grandes planos e planejamentos futuros. A gente precisa entender isso. O equilíbrio entre as duas coisas é o melhor, tá? Só que só planejar e não colocar em prática não nos leva a nenhum lugar e ainda gera em nós uma baita de uma ansiedade, vários problemas internos que a gente vai criando. É uma autossabotagem, tá? Então, nós precisamos saber executar as coisas de maneira alinhada com quem somos e com o objetivo que temos na nossa vida, com o nosso propósito, com o legado que a gente quer deixar. Isso é tudo um combinado de coisas, tá? Então, dentro da Recalculando a Rota, dentro dessa mentoria em grupo, esse é o caminho que a gente faz, tá? Me digam aí o quanto isso faz sentido para vocês. Vocês estão conseguindo, assim, linkar tudo isso? Para vocês faz muito sentido? Me digam, porque isso é bem importante para mim. E a mentoria, gente, ela é dividida, tá, em 10 encontros, tá? De 2 horas. E os nossos encontros são quinzenais. Essa mentoria, assim, porque o meu público, ele é muito aquele público que ou é empreendedor, ou quer empreender, ou quer melhorar na sua carreira, fazer ela crescer, né?
Então, o meu público acaba sendo mesmo muito isso, tá? Todas as pessoas são bem-vindas nela. Vai depender do momento de vida de cada um. O que eu busco hoje, o que eu quero hoje, tá? E essa mentoria, gente, faz muito sentido, ótimo. E essa mentoria, então, ela acontece em 10 encontros, de 15 em 15 dias. Ela acontece num dia específico da semana, tá? Horário específico. E a gente, em grupo, tá? E dentro das nossas aulas, a gente vai fazendo muitas trocas, tá? Eu trago muitas ferramentas pra gente desenvolver o nosso raciocínio, organizar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, principalmente. É como se metade da mentoria a gente estivesse inseridas nesse olhar de pensar e mudar dentro de nós que nós precisamos fazer, e a segunda etapa é a gente de fato determinar, organizar o que precisa ser feito, tá? Então é nesse ritmo que ela é conduzida e, gente, é maravilhoso assim os resultados, tá? Clareza e direção, gente, é algo que sempre está relacionado em tudo que eu faço, tá? Em tudo que eu coloco a minha mão, assim, eu busco trabalhar essa linha. Porque um mentor precisa ter isso, né? Ele precisa da clareza e direção. E eu sempre digo que esse é o meu 50%. O outro 50% é de quem tá ali escutando, buscando e que precisa executar aquilo que é trazido. A mentoria é sempre um processo, gente, a 4 mãos, como eu digo, tá? Existe uma parte que direciona e outra parte que executa. E quando essas duas coisas estão totalmente alinhadas, alicerçadas, em unidade, gente, coisas maravilhosas acontecem, é impressionante. Então, cada um de nós precisa ter comprometimento com o seu próprio processo de vida, tá? Com o seu próprio processo de vida. A gente precisa buscar meios, tá? De dar passos que nos levem para uma vida melhor e uma vida diferente. Muita gente sempre me traz o seguinte: eu não tenho tempo e eu não posso investir agora. Isso são desculpas que a gente fala para nós mesmos, porque a gente sempre pode dar um jeito. E isso não é papo de venda, tá, gente? Não é sobre isso que eu tô falando aqui. É sobre movimentação. É sobre o que tu busca para tua vida, o que tu quer construir na tua vida, é aonde tu quer chegar. Porque de nada adianta, gente, nós deixarmos décadas irem passando e a gente olhar para trás e se assustar com o que a gente não fez, com os lugares dos quais a gente não conseguiu sair. Isso para mim é apavorante, tá? Apavorante, porque a gente precisa estar em movimento contínuo de avanço, de crescimento, de evolução, de novidade de vida, tá? Nós nascemos para isso. Deus nos criou para que a gente de fato tivesse uma vida abundante. E ter uma vida abundante, gente, não significa estar fixo, travado, sempre no mesmo jeito de pensar, sempre inserido nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, nas mesmas lutas. Não! A gente precisa achar um jeito de sair daí. E é aí que entra a mentoria Recalculando a Rota. Ela é essa alavanca, né? Que te tira deste lugar para te colocar num centro aonde esteja alinhado com aquilo que tu busca para tua vida, te entregando ferramentas para esse avanço, para transformação e para mudanças à tua volta, tá? Esse assunto, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque para mim ele acaba sendo fácil, porque é o que eu vivo no dia a dia. Então, como eu disse para vocês, recalculando a rota é uma mentalidade. E é uma mentalidade, gente, de avanço contínuo e permanente, tá? Infinito, porque assim nós somos, nós temos uma capacidade infinita, tá? De avanço, de evolução, de crescimento. Então eu quero deixar aqui para vocês, tá? Para quem fez sentido, tá? O convite de fazer parte da turma de mentoria da Recalculando a Rota, é a 3ª turma, que inicia as aulas agora, né? Os encontros agora no mês de março. Eu vou deixar depois no meu ali nos meus stories a sequência também, o link da mentoria, e lá tem um formulário, gente, onde vocês encontram todas as informações, tá? Tem investimento, tem o formato dos encontros, os temas que são trazidos dentro, né, da mentoria. Então explorem isso, olhem, vejam se faz sentido para vocês, sabe? Dê um passo. A gente tá no início de um ano, né, gente? Como nós falamos aqui no Brasil, né?
O ano começa depois do carnaval. O carnaval mal passou, gente. Nós temos uma infinidade de tempo para fazer do nosso ano o melhor ano da nossa vida. Eu acredito que todos os anos, no que depende de nós, gente, nós podemos fazer melhor. Então fica esse convite, tá? Fica esse esboço, assim, básico do que é a ideia dessa mentoria. Que vocês possam ali explorar e decidir, sim, fazer parte. Se tiver no teu momento, se fizer sentido para ti, vai ser um prazer te ter nessa turma. E eu fico aqui na torcida, que vocês de fato queiram dar esse passo, né? E recalcular a rota de vida aí de vocês. Um grande beijo, tá? E uma ótima semana. Até breve.